Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos desvendar o mistério sobre o ano marcado para o fim do mundo pela Testemunha de Jeová, o ano de 1925. O fim para 1925. Outra falsa profecia, mostrando aqui um falso profeta do grupo. Abre aspas. Desde que outras escrituras definitivamente estabelecem o fato de que Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão e outros fiéis antigos, e que esses seriam os primeiros favorecidos, podemos esperar, olha só, podemos esperar em 1925 a volta desses homens fiéis de Israel, ressurgindo da morte, completamente restituídos à perfeita humanidade. Quem escreveu isso? Rutherford, o segundo dirigente do grupo, e isso está documentado no livro Milhões que Agora Vivem, Jamais Morrerão, 1923, página 110. E no final do vídeo, vocês vão ver uma revista publicada para pessoas de todas as religiões que comprova que opositores, eles exageram na pesquisa sobre o ano de 1925 com relação ao Testemunho de Jeová e que causam distorção sobre este assunto, tirando conclusões erradas de maneira proposital com a intenção de confundir o grande público religioso no mundo todo. Em meados da década de 1920, os estudantes da Bíblia, como eram então conhecidas as Testemunhas de Jeová, elas acreditavam que pelo seu estudo da Bíblia, note bem, pelo seu estudo da Bíblia, que no ano de 1925 findaria o ciclo de 7 jubileus, conforme entendiam na época a aplicação dos textos de Jeremias 25:11 e 2 Crônicas 36:17 a 21. O que esperavam para essa data em diante? O livro Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão, publicado em 1923 em português e em inglês em 1920, nas páginas 52 e 53, viu como não é um segredo, diz o seguinte: 70 jubileus de 50 anos cada um dará um total de 3.500 anos. Esse período de tempo principiando 1575 anos antes da era cristã, naturalmente terminará no outono de 1925. Data essa na qual termina o tipo, baseado em Levítico 25, 1 ao 12. E o grande antitipo se iniciará. Qual então será o acontecimento que devemos esperar? Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão e outros fiéis antigos, e que esses seriam os primeiros favorecidos. Depois de 1925, podemos esperar a volta desses homens fiéis de Israel, ressurgindo da morte e completamente restituído à perfeição humana. Deste modo, como explicou o apologista, 1925 é uma cronologia de textos antigos das Escrituras Sagradas, e que realmente o grupo de estudantes da Bíblia, que seriam chamados depois de Testemunhas de Jeová, estavam equivocados com relação a alguns acontecimentos sobre o ano de 1925. Entre eles, este aqui, que mostra um canal evangélico atacando esses estudantes da Bíblia como falsos profetas. Mas não foi uma profecia que eles deveriam ser ressuscitados neste ano, mas que havia a expectativa da volta desses patriarcas pela ressurreição dos mortos para este ano. Agora eu vou explicar para vocês mais detalhadamente por que os opositores pensam de forma errada com relação à Testemunha de Jeová. Vejam agora o desabafo desse apologista protestante argumentando contra os apologistas de Testemunha de Jeová na internet. Como é que vocês têm a coragem de dizer que não previram? Que raça de testemunha de Jeová desonesta é essa que tem na internet? Eu chego a dar razão agora para o corpo governante. Por isso que ele não quer que vocês fiquem fazendo palhaçada na internet, porque o corpo governante admitiu isso. E vocês, para livrar a cara das testemunhas de Jeová, para dizer que eles não são falsos profetas, surgiram na história como falsos profetas, vocês vêm mentir descaradamente, vão se converter, cambada de safado. Vocês são safados, vocês são. Vocês não vão me enganar, não. Tá? Eu fico louco da vida. O que sabemos, na verdade, é que os antigos estudantes da Bíblia, as primeiras Testemunhas de Jeová, estavam sim equivocadas com relação às suas cronologias. E acontece o quê? Acontece que os opositores transformam cronologias em profecias falsas.
e existe uma diferença entre cronologias e profecias. Então, na mente desses opositores, eles pensam que as Testemunhas de Jeová sentam em volta de uma mesa e, com uma bola de cristal mágica, começa a ter visões do futuro, como que por meio sobrenatural. Neste vídeo que eu vou mostrar agora, vocês vão perceber a diferença entre o conceito normal de visão da Bíblia e o sobrenatural. Observe. Irmãos, eu quero compartilhar com cada um de vocês a respeito de uma visão que eu tive, de um terremoto. Falei, Senhor, em nome de Jesus, os meus olhos se abriram, irmãos, uma coisa tremenda. E eu vi um lugar, irmãos, eu não sei se é um cerrado, uma caatinga, parecia assim ser sabe aqueles desertos lá do Texas, pouca vegetação, pouca relva. E eu vi, irmãos, um terremoto acontecendo naquele lugar. Um terremoto tão forte que as pedras pulavam assim, ó. As pedras pulavam. Gigantesco. E que os caras tão parados assim, vem vindo aquele furacãozão assim bem grande. Eu tive essa visão ontem que eu tava parado numa cidade. Quando eu tava orando ontem eu vi isso. E eu olhava pra frente e vi um furacão categoria 5. Gigantesco. Povo de Deus, então eu lamento, mas eu tô gravando essa visão que Deus me deu. Eu tava orando, eu fiquei assim. Sumiu meu sentido, e o Senhor me mostrou formigões, aquelas formigas grandes, aquelas formigas tipo amarela, aquelas bem grandonas, e eu vi aquelas formigas começar a atacar, e nessa visão o Senhor me mostrava que eles crente mesmo, que estava de joelho dobrado, as formigas não mordiam, não atacavam, mas porém aqueles que não estavam em vigilância, não estavam orando, essas formigas mordiam que eu via escorrer sangue, povo de Deus. Como podemos ver, existe uma diferença entre ter visões do futuro de forma sobrenatural e ter entendimento das coisas espirituais através de estudos da Bíblia e comparação de textos. As Testemunhas de Jeová não se sentam em volta de mesas e começam a invocar o nome de Deus para ter visões do futuro. Isso nunca aconteceu, como é ensinado também em cursos da Bíblia, em escolas por toda a cristandade. Porém, isso é mentira. Vocês viram também o pastor protestante dizendo que apologistas Testemunhas de Jeová na internet mentem para proteger a organização. Mas esta imagem aqui prova que eles estão errados. Como nós vimos no último vídeo, pastores tendo visões através de transes, em situações em que as consciências deles ficam alteradas de forma sobrenatural. Como mostra aqui nessa foto, o pastor explicando como ele entra em transes para ver as coisas no futuro. Agora eu pergunto para vocês, meus caros ouvintes, isto é correto? No meu vídeo, Os Judeus Serão Salvos, vocês vão ver um registro de um testemunho de um outro pastor dizendo que uma entidade ou um espírito estranho visita pastores dentro de suas casas, aconselhando-os a fazer coisas estranhas, até mesmo a adulteração de textos da Bíblia. No meu livro A Visão do Céu e da Terra, nas páginas 253 a 259, padres e pastores fazendo profecias sobre o futuro, e muitas dessas profecias se mostraram falsas. Um canal evangélico no YouTube acusou a Testemunha de Jeová de ter marcado o ano de 1925 para o fim do mundo, ou para a ressurreição dos patriarcas, que eventualmente teria fracassado como uma profecia da Organização de Jeová. No vídeo do canal evangélico, falando de forma debochada, com a intenção de ridicularizar, foi citado o livro Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão. Então, foi assumidamente realizada uma profecia ou uma data marcada para tal evento, como afirmam os opositores? Interessante salientar é que, sinceramente, os estudantes da Bíblia admitiram francamente que sua expectativa poderia não ser correta. Note a citação da revista A Sentinela,
de 1925, página 3. Pode não acontecer. No seu devido tempo, Deus cumprirá os seus propósitos a respeito do seu próprio povo. Poderia não acontecer e não aconteceu. E se houve uma pré-visão, esta é sem dúvida que poderia não acontecer. Esta real visão da Testemunha de Jeová não é mencionada por nenhum opositor desses cristãos, envolvendo famílias inteiras em teorias da conspiração. Há relatos de crianças Testemunha de Jeová que sofrem violentos ataques, bullying, de colegas de escola por causa de falsas notícias vinculadas por pregadores de igrejas. Os cristãos Testemunha de Jeová, reconhecendo equívocos sobre 1925, confessaram a fé contida na palavra de Deus, mas, no entanto, não podia admitir um erro de profecia, porque ela nunca foi proferida. A revista A Sentinela, publicação oficial do Testemunha de Jeová, do ano de 1883, na página 425, disse: não temos o dom da profecia. Isto é, muitos anos antes, as Testemunhas de Jeová já divulgavam: não somos profetas, não profetizamos. Esta é a Bíblia Católica Ecumênica TEB, na página 896. Equívocos em estudos da Bíblia, que envolve comparações de textos, é profecia? Não. Essa eminência psicológica não deve ser interpretada como um anúncio datado do fim do mundo. Deste modo, vemos uma Bíblia Católica confirmando que as Testemunhas de Jeová não marcaram nenhum fim do mundo. Agora eu vou mostrar para vocês, dentro do contexto histórico, o que realmente aconteceu. Informações que são omitidas em livros e revistas de praticamente todas as religiões que se opõem ao Testemunho de Jeová. Então prestem muita atenção sobre o contexto histórico que está envolvido o ano de 1925. A verdade sobre 1925. Muitos dizem que a Testemunha de Jeová teriam marcado o ano de 1925 como a data para o fim do mundo. Mas o que mostrou de verdade a pesquisa feita por esses estudantes da Bíblia? A Testemunha de Jeová tinha grande expectativa sobre futuros acontecimentos mundiais, que de algum modo abalaria a sociedade humana, mas nunca tiveram a intenção de marcar uma data para o fim do mundo. Pouco tempo antes, a sentinela de 1º de janeiro de 1918, em inglês dizia: o que será que 1918 nos reserva? A grande Primeira Guerra Mundial ainda estava em andamento, e o mundo, aliado às igrejas da cristandade, falavam de paz. Em 8 de janeiro de 1918, o presidente Woodrow Wilson, em seu discurso para o Congresso dos Estados Unidos, apresentou ideias que ele considerava essenciais para a paz. Ele propôs uma Associação Geral das Nações, que beneficiaria países grandes e pequenos. Essas propostas foram usadas mais tarde para formar a Liga das Nações. Fonte: Revista Sentinela, outubro de 2018, página 3. Testemunhas de Jeová conscientes de suas obrigações cristãs, e algumas delas portando o triângulo roxo em campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, depositaram fé somente no reino de Deus e, de forma antecipada, em 1925, já expunha sua rejeição de seguir a cristandade no seu caminho tortuoso de tentar a paz mundial, seguindo passos de homens imperfeitos que rejeitavam o reino ungido de Deus no céu, do nosso Senhor Jesus Cristo. As igrejas da cristandade, na sua maioria, pegaram em armas para lutar na Segunda Guerra Mundial, enquanto os cristãos, Testemunhas de Jeová, se recusavam a participar nesta guerra que assassinou milhares de pessoas, inclusive judeus, Testemunhas de Jeová, ciganos, etc. Estes eram os líderes da cristandade que abandonavam os ensinos de Cristo. Hitler teve êxito em recorrer ao apoio dos que abandonavam o Pacto Sagrado. Fez uma concordata com o Papa Pio XII em Roma. Este é o jornal O Tempo. Igreja Católica, nazismo. Carta sugere que Pio XII sabia do extermínio de judeus. Datado de 14 de dezembro de 1942, o documento foi descoberto pelo arquivista e pesquisador do Vaticano Giovanni Cocco. Em 1935, Hitler criou o Ministério de Assuntos de Igrejas. Um dos seus objetivos era colocar os evangélicos protestantes sob o controle do Estado. Esta matéria é da tradução Novo Mundo Defendida, do professor Queruvim. Sinos com mensagens pró-Hitler desnuda a verdadeira face de igrejas evangélicas. Inscrição no sino em Erskine de estudo pela Mãe Pátria, Adolf Hitler. Então vemos objetos feitos por pastores evangélicos saudando o nazismo. Católicos evangélicos mataram os seus próprios irmãos nas fronteiras, enquanto os Testemunhas de Jeová se recusavam a matar. Depois surgiu muitos opositores contra os cristãos Testemunhas de Jeová. Estes que estavam participando das igrejas que davam apoio total às guerras mundiais. E esse clima de guerra
continua até nossos dias de hoje. Esse é o Damião. Ele é um evangélico. Veja o que ele diz. Eles obedecem um grupo de 13 homens residentes em Brooklyn, Estados Unidos, o qual chamam de escravo fiel discreto. Todas as ordens desses homens são encaradas como vindas do próprio Deus. Acreditam que esses homens são inspirados pelo Espírito Santo. Todas as publicações são escritas pelo escravo fiel e discreto. Mas como vemos aqui na Sentinela, de 15 de agosto de 1950, página 263, a Sentinela não se diz inspirada em suas pronunciações, nem é dogmática. Então, mais uma mentira que os opositores espalham pelo mundo todo. Este é um recorte que eu fiz de um site de conversas da Bíblia. O Silvio, ele é um católico, ele é professor de catequese. Ele escreveu assim: Testemunha de Jeová profetizar o fim para 1925? Joseph Rutherford, segundo presidente, também refez o cálculo, estabeleceu o ano de 1925 como início. Os falsos profetas do milênio. Isso também não se cumpriu. O professor católico assim está correto? Não. Uma revista de grande circulação se envolveu, anos antes, nos debates e começou uma real investigação se houve de fato uma data marcada para o fim do mundo para 1925. Segue agora o resultado da investigação. Esta é a revista Veja, de 8 de janeiro de 1969, página 31. Em 1887, no livro Three Worlds, Três Mundos em edição esgotada, as Testemunhas de Jeová diziam que, em 1925, quando todas as religiões aclamavam a Liga das Nações como a expressão política do reino de Deus na Terra, as Testemunhas de Jeová diziam que essa organização não conseguiria manter a paz mundial. Este é o site Vestibulando Web, História, Ligas das Nações, o que é, países e contexto. A Liga das Nações, também conhecida como Sociedade das Nações, foi uma organização internacional criada em 1919, com o objetivo de promover a cooperação entre as nações e manter a paz mundial. Essa organização foi criada pelo Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial. Porém, as Testemunhas de Jeová, como cristãs, estavam decididas a apoiar somente o governo celestial de Nosso Senhor Jesus Cristo e não participaram em disputas políticas e não se envolveram em guerras. Esta é uma imagem da época, tirada dos estudos de Rutherford. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Liga das Nações. Profecia referente à Liga das Nações. Esta era a profecia. Não era sobre o fim do mundo ou a ressurreição dos patriarcas ou dos profetas de Deus. A profecia era bíblica referente ao aparecimento de um governo ou de um grupo governamental em oposição a Deus. E essa profecia se cumpriu. Olha que interessante, a única vez que aparece a palavra profecia é referente ao surgimento da Liga das Nações, que teve quase que completamente o apoio das igrejas da cristandade. Desta maneira, a revista Veja, fazendo uma grande pesquisa, desmascarando todos os opositores contra a Testemunha de Jeová, diz que essa organização que foi apoiada pela igreja desses opositores para tentar promover a paz do mundo, veio a fracassar enquanto a Testemunha de Jeová dedicavam todo o seu tempo e atenção ao reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está no céu. Vejam, meus amigos, que absurdo eles omitirem esses fatos das pessoas. Leve esse vídeo na sua igreja para as pessoas assistirem, por favor. Esta aqui é uma foto da revista que diz claramente que Deus, na sua sabedoria, conheceu e predisse a formação da Liga das Nações, assim como afirmou que havia de fracassar. Obrigado a todos por compartilhar este momento comigo de defesa da verdade. Fiquem com Deus, que Nosso Senhor Jesus Cristo continue iluminando a mente de vocês. Amém.